Se bem o pior episódio dessa série teve uma nota de 7.2, que a real é que já é uma nota boa, e a maioria dos episódios em todas as temporadas mantém uma média de 7.7, são pouquíssimos aqueles episódios que conseguem chegar a uma nota 8 ou passar dessa nota. Então hoje temos o melhor episódio de Todo Mundo Odeia o Chris com 8.2. O último episódio da terceira temporada, Todo Mundo Odeia a Graduação. O episódio começa com o Chris narrando sua fase final na escola e a preparação para o college. O problema começa quando Greg diz que não vai poder ir na mesma escola que ele, pois sua mãe o inscreveu na Academia de Ciências do Bronx, e o Chris irá para a Tatália. Agora, o Chris pensou que depois da formatura iria conhecer mais gente, porém Greg sempre foi seu único amigo, então ele pensa como vai ser difícil encontrar alguém como ele. Greg chega e o Chris diz que está se acostumando a comer sozinho. Eles conversam sobre o fato de serem o único amigo um do outro, e Chris pergunta o que ele pode fazer, se inscrever em sua escola? O Greg diz que sim, e o Chris aceita. Em casa, a Rochelle gosta da ideia, mas Julius diz que essa escola é muito cara. Rochelle tenta convencer o Julius, mas ele já decidiu e diz que não. Agora, o Drew está com o tio Ryan, que mostra para o Julius seu novo negócio, vender fitas mix, um negócio lucrativo, porém ilegal, e ele convida o Drew para trabalhar com ele, ideia que o Julius não gosta, porque não é um trabalho real para ele. Ryan diz para o Julius confiar no seu negócio e pede $100 de investimento. Julius aceita, o que realmente me impressiona, ele dá $100 assim tão fácil. A Tonya chega e oferece ingressos para o seu show de balé, que custa $5. Aí ele pede mais 10 para o Julius. Chris agora conta para a senhorita Morello que quer entrar para a Academia do Bronx, mas ela diz para ele escolher algo mais realista. O Chris diz que esse ano ele passou em tudo. O Greg fala que ela o ajudou a entrar, por que não ajuda o Chris também? Aí ela tem a ideia de tentar colocar o Chris na cota de minoria, e que o único requisito é ser negro e fazer uma prova de admissão, e com isso ele poderia pegar uma bolsa integral. Chris aceita e ela pede para deslizar, e fica toda feliz. Puta merda. Rochelle reclama para o Julius sobre os $100 que deu ao seu irmão. Ela não entende como negou a Academia do Bronx para o Chris, mas foi só seu irmão chegar que ele deu dinheiro. Julius diz que isso é investimento e quer ajudar o seu irmão, ao que Rochelle responde que pro irmão dela, ele nunca ajudou, mas ele diz que seu irmão comeu $2.038 com 12 centavos em alimentos, deixando a Rochelle sem resposta. Agora, o Chris está estudando para a prova com o Greg. Logo depois, o Chris espera para o resultado, e a senhorita Morello diz que ele passou. Porém, isso só aprova ele para a entrevista domiciliar. Ela diz que sua mãe deve estar sóbria e que depois tem o teste de drogas. A Tonya está preocupada pois seu par quebrou o pé e ela não poderá se apresentar ao recital, mas Rochelle diz que vão conseguir outro par. Surpreendentemente, o tio Ryan devolve $400 para o Julius, que não acreditava que dava para fazer tudo isso vendendo fitas. Agora na entrevista, o cara começa perguntando a Rochelle há quanto tempo ela é viciada em heroína. Ela diz que deve estar a confundindo com outra pessoa. Depois ele pergunta se sabe o nome dos pais dos filhos dela, mas ela diz que eles têm apenas um pai, e pergunta onde ele andou se informando sobre sua família. Chris, em seu pensamento, diz que sabe aonde, e temos a senhorita Morello contando como ela acha que é a família do Chris. Vocês já imaginam, né? Agora ele pergunta para o Chris por que ele quer entrar, mas o Chris, daquele jeito bobão, não sabe bem o que responder, ao que sua mãe diz que ele tem ânsia de aprender e que vem de um lar saudável e estável, mas nisso o tio Ryan chega sendo perseguido por policiais que entram na casa. Quando estão sendo algemados, ele pergunta para o Chris com que frequência isso acontece. Ele responde que surpreendentemente quase nunca. Ryan pergunta qual é o motivo e o policial diz que violação de direitos. Chris agora pede desculpas pelo ocorrido, mas o cara diz que ele tem uma pontuação boa e boas recomendações, mas que com esse ambiente no qual ele vive, com certeza ele precisa da academia mais que ninguém, e ele diz que passou. Sua mãe chega gritando, mas o Chris acalma dizendo que passou. Agora, o Drew diz que vai ajudar a Tonya e se oferece para dançar no lugar do seu companheiro. Ela pergunta se não tem medo de ser chamado de bichinha e ele diz que não e que ninguém se atreveria a dizer isso pra ele. Então ela começa a ensinar. Na formatura, o Julius diz que foi tirar o Ryan da cadeia e que pagou a fiança com o dinheiro das fitas. Greg chega e o Caruso chama pelo feijão e arroz.
Tônia e Drew vão bem no recital e o Drew faz mais sucesso ainda com as garotas. Quando estão entregando as becas, o Caruso se despede do Chris e Greg. O Chris pergunta por que não teve xingamento final, ao que ele responde que o Chris vai passar a vida inteira sendo negro e que isso não tem como superar. Greg comemora dizendo que nunca mais vão ver ele, pois na academia do Bronx todos são nerds. Chris diz que graças a Deus eles não vão pro Tatália. Quando estão saindo felizes, a senhorita Morello chega e diz que sua inscrição foi negada, pois aparentemente seu pai realmente tem 2 empregos, sua mãe não é viciada em heroína e aquela casa é deles mesmo. Diz que sua família vai muito bem para um financiamento e pergunta para o Chris por que ele mentiu, e diz que finalmente ele vai ter que ir pro Tatália. Os amigos agora têm uma despedida. O Chris diz que eles podem se ver no verão, estende a mão para o Greg e ambos tomam caminhos diferentes. Mas no final, o Chris recebe um soco do Caruso que pede desculpas e diz que não podia perder essa. Bom pessoal, como eu já falei, essa é uma série que mantém muito bem o padrão de qualidade dos episódios. Fica difícil realmente você explicar por que um é o pior e por que o outro é o melhor. Alguns pontos que talvez façam a diferença é que nesse episódio é marcado por uma transição para o Chris. Também é um momento de insegurança em relação à sua amizade com o Greg, tanto que no final temos uma despedida entre os amigos. Mas em seguida temos o soco do Caruso, o que significa que nada ainda terminou e a caminhada do Chris continua, fechando assim a temporada e deixando várias perguntas que irão se responder na 4ª temporada. Por esses detalhes, o episódio ficou marcado como o melhor da série inteira.